A paz do Senhor. É uma alegria imensa estarmos juntos, mais uma vez aqui no Renovo no Deserto. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração nesta manhã. Hoje, vamos refletir sobre uma das histórias mais comoventes e cheias de lições da Palavra de Deus, a experiência da viúva de Sarepta. Ela aparece nas páginas das Escrituras no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 24. Essa mulher, anônima para os homens, mas conhecida por Deus, se torna um exemplo eterno de fé, generosidade e perseverança. Vivendo em tempos de extrema escassez, numa terra assolada pela seca e pela fome, ela se preparava para fazer a última refeição com seu filho antes de morrer. Era tudo o que lhe restava: um punhado de farinha e um pouco de azeite. Nada mais. No entanto, é exatamente nesse momento crítico que o profeta Elias é enviado por Deus para encontrá-la. E ele chega com um pedido inusitado: faz primeiro para mim um bolo pequeno. Aquele pedido poderia soar como insensível, mas era um teste de fé. Elias não estava sendo egoísta, ele era o canal da provisão de Deus. E aquela mulher, mesmo com o coração apertado e as mãos vazias, decide obedecer. Ela dá o pouco que tem, e é aí que o milagre começa. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou. Assim está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 16. Essa atitude de fé e generosidade em meio à escassez é algo que precisamos resgatar. Quantas vezes deixamos de abençoar ou ajudar alguém porque sentimos que não temos o suficiente? Achamos que só poderemos contribuir quando tivermos em abundância. Mas o reino de Deus opera de forma contrária à lógica humana. Quando entregamos o pouco que temos com fé e obediência, Deus multiplica. Ele transforma a escassez em abundância. Aquela viúva não deu do que sobrava, ela deu do que faltava. E foi exatamente isso que abriu as portas para o milagre diário da provisão. Dia após dia, a farinha e o azeite não faltaram. Deus sustentou aquela casa porque ali havia fé, obediência e generosidade. Mas a história não termina aí. O filho da viúva adoece gravemente e morre. Imagine a dor dessa mãe. Depois de ter experimentado o cuidado de Deus na provisão, agora ela se vê diante da morte novamente, mas de forma ainda mais cruel: a morte do próprio filho. A mulher se desespera, questiona Elias e expressa toda a sua angústia. Mas Elias não se intimida. Ele toma o menino em seus braços, sobe ao quarto e clama ao Senhor com insistência. A oração de Elias é intensa e cheia de compaixão. 3 vezes ele se deita sobre o menino e clama: Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O texto nos diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22, que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Esse é um dos poucos relatos de ressurreição no Antigo Testamento. E ele nos ensina que a fé que começa na generosidade pode amadurecer para alcançar milagres ainda maiores. A viúva que confiou em Deus com sua última refeição, agora vê o impossível acontecer: a vida retornar ao corpo de seu filho. Isso nos mostra que a fé não apenas nos sustenta no cotidiano, mas também nos prepara para enfrentar os grandes choques da vida. A fé que multiplica o pão também ressuscita os sonhos mortos, restaura o que foi perdido e renova a esperança. O mesmo Deus que sustenta também ressuscita. O mesmo Deus que cuida do pouco também tem poder sobre a morte. Quem sabe hoje você esteja diante de uma escassez emocional, espiritual, financeira, ou esteja lidando com perdas profundas. E o Senhor está te dizendo: entrega o que tens. Entrega a tua fé, teu pouco, tua obediência. Ainda que pareça insuficiente, nas mãos de Deus se torna abundante. A generosidade em tempos de crise não é apenas um ato bonito, é um portal para milagres maiores. A viúva de Sarepta nunca imaginou que sua decisão de obedecer ao profeta a conduziria a testemunhar uma ressurreição dentro da própria casa. O que Deus pode fazer na sua vida quando você decide confiar e obedecer? Essa é uma palavra viva para nós hoje. Que possamos nos tornar pessoas que mesmo na escassez confiam, que damos não quando sobra, mas quando Deus pede, que cremos mesmo quando tudo parece estar morrendo ao nosso redor. O azeite e a farinha nas mãos de Deus nunca se esgotam.
A vida, mesmo quando parece perdida, pode ser restaurada pela oração e pelo poder do Espírito Santo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, e versículos 5 e 6. Que esta palavra encontre lugar no seu coração, que ela renove sua fé, fortaleça sua esperança e desperte sua generosidade. Deus continua operando milagres todos os dias, em casas simples, em corações sinceros, em mãos abertas. Que a história da viúva de Sarepta inspire você a viver com fé prática, corajosa e confiante. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto e cheio de esperança. Reconhecemos que Tu és o Deus que multiplica o pouco, o Deus que ressuscita sonhos e restaura a vida, assim como cuidaste da viúva de Sarepta, sustentando-a em meio à seca e trazendo vida de volta ao seu filho. Nós também cremos que o Teu poder é o mesmo hoje. Pai, entregamos em Tuas mãos nossas escassezes, nossas lutas e ansiedades. Aquilo que parece insuficiente aos nossos olhos, colocamos diante de Ti, confiando que em Tuas mãos se torna abundância. Que a nossa fé seja fortalecida para obedecer, mesmo quando tudo parece contrário, e que nunca nos falte a coragem de confiar no Teu cuidado. Senhor, toca agora cada coração que ora comigo. Cura as feridas, traz paz ao coração aflito, sustento ao cansado e esperança ao que já não consegue acreditar. Que o Teu Espírito Santo renove a vida de cada um, trazendo consolo, provisão e milagres. Declaramos que Tu és fiel, poderoso e digno de toda a nossa confiança, e oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e vive para sempre. Amém. E assim, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Que esta mensagem fortaleça a sua fé e renove a sua esperança. Quero convidar você a continuar conosco nos próximos episódios do Renovo no Deserto, e também a compartilhar esta mensagem com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de vida. Juntos, podemos espalhar consolo, esperança e fé. E para encerrar, deixo com você uma palavra de confiança registrada no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.